Olá, boa noite a todos. Nossa live hoje acontecendo na quarta-feira, ontem foi feriado, então fazemos a live agora na quarta-feira e hoje a gente vai falar sobre a dependência emocional, né? Vamos entender o que é dependência emocional. Será que você é dependente emocionalmente de alguém? Você já parou para pensar isso, né? O que é dependência emocional? Então a gente vai falar um pouquinho disso e conseguir identificar, né, o que significa essa dependência emocional e o impacto dessa dependência na nossa vida e na nossa saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Se você conhece alguém que se interessa pelo tema, clica no aviãozinho, encaminha essa live para essa pessoa. Eu sou Camila Faria, mestre em saúde e falo bastante sobre a questão da saúde emocional e o impacto na nossa saúde física, né? O quanto que o emocional, os nossos relacionamentos impactam na nossa saúde. Atualmente é muito comum essa situação, vou até colocar aqui, né? Dependência emocional, é muito comum a dependência emocional e muitas vezes a própria pessoa ela não consegue identificar que ela é dependente emocionalmente de uma outra pessoa. Então hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai conseguir definir, vamos fazer aí algumas reflexões e eu darei dicas até para você perceber se isso acontece na sua vida e como que você pode mudar a sua vida, né, nessa questão da dependência emocional. Então eu vou colocar aqui o tema dependência emocional e muitas vezes a gente não para, né, para pensar nisso, não para analisar. Deixa eu fixar o comentário. Isso. A gente não para analisar como estão os nossos relacionamentos. E aqui, gente, eu falo de relacionamento, mas não é só relacionamento amoroso, né? Às vezes a gente tem uma dependência emocional por uma outra pessoa, né? Um amigo, qualquer relacionamento pode acontecer essa questão da dependência emocional. Acaba sendo mais comum, principalmente nos relacionamentos amorosos, mas isso pode acontecer com qualquer tipo de relacionamento. E a gente sabe que a dependência emocional, ela tem vários níveis, né? E vocês vão conseguir identificar aqui como que é, se você tem isso na sua vida, essa questão da dependência emocional e como que isso impacta a sua saúde. Em alguns casos, a gente percebe até relacionamentos violentos por conta dessa dependência emocional. Então, não dá para negar que isso afeta a nossa saúde, né? Muitas pessoas vêm com ansiedade, com casos até de depressão por conta de relacionamentos assim. Então, a gente precisa falar nesse tema e estamos aqui para falar hoje sobre a dependência emocional, tá? Para começar com uma definição, né? A dependência emocional, ela é uma alteração no comportamento, né? Onde uma pessoa ela se torna dependente de outra pessoa. Então, olha só, né? Muitas decisões que essa pessoa toma não é mais pensando nela, ela pensa no outro. Olha que importante. Então, será que essa decisão que eu vou tomar vai agradar a outra pessoa, né? E a gente essa é uma das principais características, porque hoje nós sabemos que o centro, né, da nossa saúde, da nossa felicidade é pensarmos em nós. Isso não quer dizer que eu não vou pensar nas pessoas que estão ao meu redor, mas eu preciso pensar no meu bem-estar. Eu não posso, por exemplo, tomar uma atitude e me prejudicar para agradar uma outra pessoa. Então, já trazendo esse conceito de dependência emocional, né, a primeira grande reflexão é, né, essa pessoa que tem aí, né, essa dependência emocional, ela faz a sua vida gira em torno de uma outra pessoa. As suas decisões são baseadas em agradar uma outra pessoa. Ela tem muito medo de desagradar essa pessoa, né? Muitas vezes por medo de rejeição, né? Por medo de ser abandonado. Então, todas as decisões que ela toma ali na vida dela, ela pensa no outro para depois pensar nela. Então, olha que impactante. E muitas vezes ela prejudica a saúde dela, ela prejudica o bem-estar dela para
conseguir beneficiar essa outra pessoa. Então, isso é muito significativo, né? A gente costuma falar que são relacionamentos que a pessoa ela vive pisando em ovos, né? Porque ela tem que sempre agradar o outro. E aí, quando eu falei lá no começo que principalmente alguns relacionamentos violentos isso acontece, é justamente dessa forma, né? Porque se ela não fizer dessa forma, a outra pessoa ela pode se tornar violenta, né? E aí como ela tem medo do abandono, ela é dependente emocionalmente dessa outra pessoa, aí ela acaba cedendo e sempre fazendo o que o outro quer, tá? Então, vocês conhecem alguém, né? Vocês já viveram num relacionamento de dependência emocional? Porque isso é muito comum, gente, né? É mais comum do que a gente imagina. Às vezes, quem vive nesse tipo de relacionamento não se dá conta, tá? Lógico, como eu falei, tem vários graus, né? Tem do leve ao moderado, mas de uma certa forma, se as minhas atitudes e as minhas escolhas, elas são levadas e elas são tomadas pensando no outro e não em mim, isso já acaba sendo uma forma de dependência, porque nós precisamos primeiramente assegurar o nosso bem-estar e a nossa saúde e a partir daí ter decisões, né, para conseguir dar continuidade ao nosso bem-estar, né? Então me falem aí no chat se você já viveu alguma relação que teve essa dependência emocional, né? E o que isso trouxe para você em relação a comprometimento, em relação à sua saúde e como que você conseguiu sair dessa situação de dependência emocional. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vou dar algumas dicas de como que a pessoa que talvez viva nessa relação de dependência emocional, que caminhos que ela pode percorrer para conseguir sair, né, dessa situação de dependência, tá? Então, basicamente, uma pessoa que é dependente emocional, ela precisa do outro para ser feliz. Ela não consegue ser feliz por ela. Então, por isso que eu falei, ela sempre tem que agradar uma outra pessoa. Então, isso, gente, tem pessoas que ali no decorrer da sua história de vida, na infância, né, na adolescência, sofreram alguns traumas, né? E aí, às vezes, ela acaba se tornando dependente emocionalmente com esse medo do abandono que eu falei, né? Por quê? Porque ela tem uma história já que veio de traumas passados e aí ela vai fazendo a repetição de padrão. Ela vai repetindo, né, aquela questão da dependência emocional, porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo do abandono. Então, se eu vivo, né, para uma outra pessoa, se eu preciso de uma outra pessoa para ser feliz, eu não consigo ser feliz sozinho, aí eu já tenho que avaliar. Opa, isso daí já é um sinal de dependência emocional, tá? Por quê? Porque primeiro nós precisamos ser feliz conosco, né? E aí eu vou dar algumas dicas aqui de como que a gente pode fazer isso. Mas eu não dependo do outro. A responsabilidade da minha felicidade não é do outro, é minha. Olha isso, a responsabilidade da minha felicidade, eu não posso, né? É muito injusto eu falar para o outro, você é responsável pela minha felicidade. Não, ele pode contribuir, ela pode contribuir e a partir daí eu ser uma pessoa mais feliz ainda do que eu sou, né? Porque vai agregar valor na minha vida. Mas a minha felicidade não depende do outro, a minha felicidade depende primeiramente de mim para depois eu conseguir transbordar e essa pessoa também transbordar na minha vida. Então, a partir do momento que, principalmente relacionamentos mais tóxicos, né, que a pessoa fala assim, ai, sem você eu não sei viver, ai, se eu não... Boa noite, pessoal que tá entrando, boa noite. Então, hoje a gente tá falando sobre dependência emocional, né, então se uma outra pessoa fala, ai, sem você eu não sei viver, né, se você não ficar comigo, eu vou fazer alguma coisa. Então, isso eu estou depositando no outro a responsabilidade da minha felicidade. Então, é um grande sinal de uma dependência emocional.
Isso daí já é um sinal de dependência emocional. Fiquem atentos em relação a esse tipo de relacionamento, né? Porque a tendência é sempre piorando e esse tipo de fala, ele é típico de pessoas que são dependentes emocionalmente, né? Dá pra mudar? Isso, dá pra mudar, gente. Dá pra mudar sim. E às vezes a pessoa, ela sofre com isso, né? Aqui eu não tô falando com ar de julgamento, não é nada disso. É um sofrimento para aquela pessoa. Então, dá pra ela mudar. E aí, como eu falei, até pela história de vida dela, as vivências, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância ou na sua vida adulta mesmo, ela tem medo, né? Emocionalmente, ela tem medo de ficar sozinha, né? Uma pessoa que talvez foi abandonada ou negligenciada enquanto criança, né? Ela tem, quando ela cresce, ela pode ter esse medo do abandono, porque ela vivenciou isso lá no passado, lá atrás. Então, vocês percebam, né, que aqui a pessoa, ela é uma vítima também, mas ela precisa entender que isso tem todo um trabalho, né, e que eu não posso colocar a responsabilidade da minha felicidade em outra pessoa, tá? Então, a razão, o outro, né, é a razão de eu ser feliz? Não. A minha felicidade, ela está nas minhas mãos. E aí, como eu falei, eu vou transbordar, né? Quando eu tô bem comigo, eu consigo transbordar na vida de outra pessoa. Quando eu não estou bem comigo, né? O que acontece? Eu acabo exigindo que o outro me faça feliz. E isso é uma situação de dependência emocional, tá? Lógico, gente, que relacionamentos têm sofrimento, né? Talvez uma separação, né? Nós sofremos, por quê? Porque nos apegamos, tem o amor, mas o amor, ele precisa ser leve, né? Eu não posso depositar no outro essa carga de que você tem que me fazer feliz, não. Juntos nós vamos agregar e somar um na vida do outro, tá? Então me falem aí no chat se vocês já viveram alguma situação de dependência emocional, não só com um parceiro amoroso, mas também com outras relações, amigos ou familiares, né? E como que vocês passaram por essa situação, né? Qual que foi aí a resolução? Me falem aí no chat. E nós temos basicamente duas definições. A gente fala muito do dependente, né? O dependente é aquela pessoa que tá ali naquela situação de dependência, né? Que sempre precisa de ajuda. Ela sempre tem que ter alguém ali para ajudá-la. Mas também nós temos o outro lado, que é o codependente. Quem que é o codependente? É aquela pessoa que vai ajudar, né? Então, às vezes, nós temos a pessoa que é dependente, e aí, se eu tenho o codependente, ele vai contribuir para que essa pessoa seja cada vez mais dependente. Olha isso, gente. Então, se eu tenho o dependente, que é a pessoa que precisa, né? Que precisa do outro para ser feliz, que tem medo do abandono, e eu tenho esse codependente, que é aquela pessoa que tá ali sempre atrás, né? Sempre disposto a ajudar, essa pessoa, ela vai ficando cada vez mais dependente. Então, a gente precisa entender que quanto mais codependente eu faço, mais a pessoa ser dependente. Eu preciso quebrar essa barreira, né? Eu preciso quebrar a barreira da dependência emocional, porque se eu sempre dou ali, né, a ajuda necessária, né? Eu sempre resolvo o problema de uma pessoa dependente, ela vai ficando cada vez mais dependente. É o mesmo raciocínio que a gente tem com criança, né? Com criança é muito característico isso. Se eu sempre resolvo tudo para a criança, ela vai precisar resolver? Ela vai precisar se desenvolver? Ela vai precisar evoluir? Não, porque sempre tem alguém ali para resolver tudo. Então, é essa relação, né, que a gente precisa entender. Uma pessoa que talvez seja mais dependente emocionalmente, ela precisa garantir uma certa autonomia. E aí, essa outra pessoa, esse codependente, precisa cada vez fazer com que essa pessoa consiga andar com as próprias pernas, né? Estar ali disposto, né, a ajudar, mas quem precisa resolver os problemas da vida dela é ela. Ela não pode jogar essa responsabilidade para o outro. Então, você
vocês percebam que toda relação de dependência tem uma codependência. E aí uma vai alimentando a outra, tá? Quanto mais codependente eu for na relação, mais dependente o outro é, né? Então, os dois, né? As duas pessoas, elas precisam perceber. E aí, o grande problema é que, às vezes, as pessoas, elas não percebem esse movimento de dependência e codependência. E chega a situações extremas, né? Em algumas situações de anulação. A pessoa, ela acaba se anulando para que a outra, para realmente viver a vida do outro, viver a vida da outra pessoa, tá? E são relações de sofrimento, né? Porque eu não consigo ter um relacionamento saudável se eu dependo emotivamente de uma outra pessoa, tá? Então, pensem aí, né, na vida de vocês, nas relações que vocês têm. Se tem alguma questão de dependência e codependência, lembrando que sempre um dependente, né, a pessoa que precisa do outro para ser feliz, pode ter essa codependência, né? Então, quanto mais eu alimento essa dependência emocional, mais dependente a pessoa será, tá? E aí eu vou fazer 3 perguntas e eu gostaria que vocês refletissem nessas perguntas que eu farei a partir de agora, tá? Toda escolha na nossa vida, lógico que nós temos questões éticas, né, que norteiam as nossas ações. Então, por exemplo, eu, Camila, eu tenho um propósito, eu respeito a minha ética, né, a ética aqui da minha vida, da minha família, mas toda escolha que eu faço talvez desagrade alguém, né? E às vezes alguma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito significativa para mim. Por quê? Porque nós não agradamos a todos. Infelizmente, essa é a realidade. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que tomar decisões e nem sempre essas decisões elas vão agradar as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, deixa eu só ver aqui no chat, o Jorge colocou, me apaixonei uma vez e achava que a minha felicidade dependia de esta com a outra pessoa. Exatamente isso, né? A gente projeta no outro a responsabilidade de me fazer feliz. Então, olha, se eu não sou feliz, a culpa é sua, você precisa me fazer feliz. Não, no final da live, gente, eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode começar a trabalhar e mudar esse cenário. Então, fiquem aí até o final, né? Mas dá para melhorar. E a gente fazendo isso dia a dia, melhora muito, né? A gente consegue muitas vezes sair dessa situação de dependência emocional, tá? Então, a responsabilidade da felicidade não é do outro, é minha. O outro, ele pode agregar, mas eu primeiro preciso estar feliz, né? Eu preciso estar feliz, ou eu preciso buscar essa felicidade para junto conseguir também fazer, né? Dar o meu melhor para o outro, tá? Então, como eu falei, algumas decisões na nossa vida, elas vão desagradar pessoas que nós gostamos. Infelizmente, a vida é assim. Nós não vamos agradar a todos e também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Quem que já passou por isso? Às vezes tomou alguma decisão ou teve que tomar alguma decisão e desagradou alguém da família. Isso é comum, né? Porque nós não agradamos a todos, tá? Me falem aí no chat se vocês já tiveram essa situação de ter que tomar uma decisão e desagradar uma outra pessoa. Então, assim, Maia, eu vejo também por esse lado, né? Exatamente. E a gente precisa ter relações saudáveis, né? O amor, ele não é pesado, o amor, ele tem que ser leve. E aí, quando eu falei para vocês que a relação de dependência emocional é aquela relação de pisar em ovos, é aquela relação desgastante, é aquela relação pesada, eu preciso rever. Preciso ver o que está acontecendo. Será que tem uma relação de dependência e codependência, né? Será que... Porque o amor, ele tem que ser leve, né? E ele tem que vir para somar dos dois lados, tá? E aí, voltando, gente, para as 3 perguntinhas que eu gostaria de fazer para vocês. Você consegue, né, fazer uma escolha
na sua vida, enfim, mesmo sabendo que talvez essa escolha vá desagradar alguém que seja importante para você, respondam aí. Você consegue fazer uma escolha na sua vida, né? Uma escolha que é muito importante para você, mas você, mesmo assim, você sabe que essa sua escolha vai desagradar alguém, mas mesmo assim você faz essa escolha. Então, pensem aí, respondam, né? Se você já passou por uma situação. Por quê? Porque eu não falei que, considerando todos os seus princípios éticos e o seu propósito de vida, em quem que você precisa pensar primeiro, né? No bem-estar de quem? No seu bem-estar, tá? Eu não posso tomar decisões na minha vida pensando no outro, pensando no bem-estar do outro e me causando um mal-estar. Eu não posso fazer isso. Então, se eu consigo tomar decisões na minha vida, né? Mesmo sabendo que em algum momento isso pode desagradar uma outra pessoa, mas que isso vai me fazer muito bem, então, ok, que bom, né? Que bom, porque a gente não vai agradar a todos. Em algum momento, alguma decisão, alguém vai torcer o nariz, alguém vai criticar. Infelizmente é assim, tá? Mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Isso acontece. Lógico, gente, que lembrando que nós temos princípios éticos, então dentro de cada princípio, né? Respeito pelo outro, né? Sem fazer nenhum tipo de maldade com o outro, pensando na minha saúde e no meu bem-estar, né? Será que muitas vezes eu abro mão da minha saúde, do meu bem-estar para agradar uma outra pessoa, né? Porque eu tenho medo de desagradar. Então, pensem nisso. É a primeira pergunta que vocês precisam refletir, tá? E aí, a segunda pergunta é: você é capaz de escolher o melhor para você? Né? Se isso fizer você ser criticado pelas outras pessoas importantes da sua vida, você consegue escolher o que é melhor para você? Ou você fala assim, ai não, eu não vou escolher isso aqui que é melhor para mim, porque eu vou talvez desagradar uma outra pessoa, então eu vou ficar com o que é pior para mim. Pensem nisso, porque quando você não se coloca no primeiro lugar, né? Você fica pensando no outro, o que o outro vai achar. Você não se coloca como uma pessoa que precisa, né? E que precisa desse bem-estar. Você já está vivendo a vida do outro. Você já está dependente emocionalmente do outro, né? O Jorge colocou, é muito complicado ter que desagradar. É complicado. Mas infelizmente, em alguns momentos, sempre com respeito ao outro e sem prejudicar, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai desagradar. Quem que nunca desagradou, né? Às vezes uma coisa que fez ali com o marido ou com um colega, e aí a conversa ela vai ajudar nesse processo. Agora, o que não dá é para eu me prejudicar para agradar o outro. Então, às vezes eu pioro a minha saúde para fazer alguma coisa em benefício do outro. Às vezes eu esqueço do meu bem-estar porque eu tenho medo de desagradar o outro. Então, gente, parece até um pouco egoísta, mas é importante a gente ter essa reflexão. Porque se você responder para mim, Camila, eu não faço nada pensando em mim, eu faço sempre pensando no outro, né? Porque eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo de ser abandonado, isso já é uma relação de dependência emocional, né? Isso já porque você acaba tomando as suas decisões, as suas atitudes, elas são baseadas na vida do outro, não na sua vida. Então, você precisa estar atento a essas perguntas que eu estou fazendo aqui, né? E aí, vai se identificando ou não. Ah, eu estou me identificando, né? Então, no final aqui eu vou trazer o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. E aí, uma terceira pergunta é: as expectativas e opiniões dos outros pesam na hora que você vai tomar a sua decisão? Né? Por exemplo, aí você tem medo da opinião do outro, né? Você quer fazer uma coisa muito legal, que vai ser muito legal para sua saúde e para sua vida, você vai ficar muito feliz, mas você sabe que talvez alguém vá te julgar
ou não é aquela, não é uma expectativa de uma pessoa. E aí você simplesmente abandona essa ideia porque tem medo de ser julgado, tem medo de não corresponder às expectativas do outro. Então também é um ponto que você precisa analisar, porque a partir do momento que você não se beneficia, não faz as coisas para você pensando no outro, né, para o seu bem-estar, para a sua saúde, você também está se anulando e está vivendo a vida do outro, tá? E aí, gente, a gente tem situações de pessoas que não conseguem ter a vida que querem, porque ficam sempre pensando no outro, porque tem medo do julgamento, porque tem medo de não corresponder às expectativas, porque tem medo de ser abandonado, porque tem medo de ser rejeitado, e aí eu vou fazendo do jeito que dá, pensando no outro e não em mim, tá? Então, pensem aí. Eu já abri mão, ó, o Jorge colocando, eu já abri mão de algo bom pra mim, pra não ter que desagradar o outro. Exatamente. E aqui, gente, eu tô falando de coisas boas pra nós, né? Eu não tô falando de fazer mal pra alguém, não. Nós sabemos o que é bom pra nós. Nós sabemos o que é bom pra nossa saúde e pro nosso bem-estar. Então, quando eu deixo de melhorar a minha saúde, de me sentir mais feliz, porque eu tenho medo do que o outro vai pensar, ou eu tenho medo de errar. Tem pessoas que têm medo de errar. Então, eu nem vou fazer porque vai que eu erro e o outro vai me rejeitar. Então, isso acaba sendo uma relação de dependência emocional, né? Então, pensem aí nessas perguntas, né, que eu fiz. Boa noite pro pessoal que está entrando e como que isso impacta na sua vida, né? Você já deixou de fazer alguma coisa por conta de desagradar uma outra pessoa, né? Você já deixou de escolher o que é melhor para você porque você tem medo de ser julgado, né? Ou você já deixou alguma coisa na sua vida que seria muito bom por uma outra pessoa porque teve medo de errar, enfim, pensem aí, tá? Então, ó, a Cristiane, eu estava casada há 9 anos, mais 4, eu já não estava feliz e suportei esses 4 anos por causa da opinião dos outros e religião. Hoje estou bem e feliz. Olha isso, gente. Nós temos medo do julgamento dos outros, né? E, infelizmente, eu entendo, né? E eu me coloco também nessa situação, porque ser julgado não é uma coisa legal. Quem gosta de ser julgado? Mas qual que é o principal que eu falei desde o começo? Qual é a sua felicidade? Você tá bem? Você tá bem? O que você faria hoje para estar bem? Já que se você não estiver bem, o que seria interessante na sua vida para você estar bem? Você. Ah, é uma separação? Ah, os outros vão julgar. Vão julgar. Sempre vão julgar, né? Independente se você separar ou não, as pessoas vão julgar. Infelizmente, a nossa sociedade ela é assim. Mas, então, qual que seria um caminho para essa tomada de decisão e para nortear essa questão da dependência emocional? Eu estou bem? Eu estou feliz? O que eu poderia fazer hoje para me sentir melhor, né? E aí as decisões elas vêm, né? As decisões que você precisa tomar na sua vida para talvez mudar esse cenário, para ser mais feliz, para ter mais saúde, para ter mais bem-estar. E você vai precisar refletir nessas decisões, porque isso, gente, cabe a cada um de nós, né? Então, cada um vai ter que tomar as decisões que precisa ter ali na sua vida. Mas a pergunta que vai nortear vocês em relação a será que eu preciso mesmo tomar esse tipo de decisão ou não na minha vida? Você está bem, né? Essa decisão, ela vai te beneficiar em relação ao seu bem-estar, em relação à sua saúde, em relação à sua tranquilidade. Então, essa pergunta, ela norteia e independente do julgamento, né? Porque se eu ficar pensando no outro, porque eu vou ser julgada, eu não vou corresponder às expectativas, eu tenho medo do abandono, aí eu tô pensando no outro e não no meu bem-estar, tá? Então essa a mensagem aí da Cristiana traduz muito, né? Muito essa questão que muitas vezes a gente fica, né, esperando as coisas acontecerem, só que nós que fazemos as coisas acontecerem. Essa é real. Por quê? Porque tem um ponto muito importante nesse processo, que é a questão da escolha. Escolha. Você consegue escolher mudar
esse cenário, né? Então, como que você vai sair dessa situação de dependência emocional? Através da escolha, você que vai escolher, né? Você quer continuar nesse processo ou você vai querer mudar esse processo? Então, isso não é fácil, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, mas dá pra gente escolher mudar, lembrando que o nosso padrão, né, de avaliar esse caminho é a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa tranquilidade. E a gente costuma falar que isso acaba sendo um distúrbio de prioridade, né? Que é isso? Eu sempre... Qual que é a minha prioridade numa dependência emocional? A minha prioridade é o outro e não eu. Então, por isso que a gente fala que é um distúrbio de prioridade. Eu projeto no outro, né, a minha prioridade. Só que a gente sabe que a nossa prioridade, né, somos nós. Se eu não me coloco como uma prioridade na minha vida, quem que vai colocar? Então, se cada um se colocar num momento de prioridade, gente, pensem aí comigo, né? Eu sou prioridade, então eu faço de tudo, assim, para eu me sentir melhor, para eu ficar mais feliz. Aí vamos imaginar o meu marido. Meu marido também faz isso, né? É um trabalho diário. E aí, como que vai ser a nossa relação? Vai ser muito boa, vai transbordar. Agora, se eu projeto nele, se eu falo assim, ó, você precisa me fazer feliz. Eu não sou feliz, mas você precisa me fazer feliz, aí já fica um pouco difícil. Aí entra naquela relação desgastante, pesada, aquela relação que eu tenho que ficar pisando em ovos o tempo todo, né? Então, ó, a Cristiane, a dependência, ela cega. E às vezes a pessoa que tá nessa situação, ela não percebe isso. Por isso que eu venho falando, né, desses temas aleatórios, porque isso afeta a nossa saúde, gente. Pessoas que são tristes, pessoas que são ansiosas, pessoas que são depressivas por conta de dependência emocional. Então, a longo prazo, nós adoecemos e nós perdemos a felicidade da nossa vida, né? Porque vivemos em relações de medo, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo do julgamento do outro. Então, lembrem sempre da prioridade, da base. A base é, eu preciso ser feliz, né? Eu preciso estar bem, eu preciso, né, cultivar o meu jardim aqui para que eu consiga também transbordar na vida de outra pessoa, tá? E aí tem uma frase que é a seguinte, né? Quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. Quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. Por quê? Porque eu vivo para agradar o outro, mas eu não gosto da vida que eu tenho, né? E isso não é legal, tá? Então, Jorge, nunca parei para pensar nisso, a partir de hoje vou fazer diferente, né? E aí, gente, a gente vai tentando, talvez avaliar, né, o que dá para ajustar, mas o primeiro ponto é que eu preciso pensar na minha felicidade, né? Essa frase, né? Quem vive para agradar o outro, eu não vou agradar com a vida que eu tenho, porque eu só agrado o outro e não a mim, né? Então, ó, Cristiane, eu só percebi que eu estava pensando em suicídio o tempo todo, com medo de tomar decisão. Exatamente, gente, né? Então, por quê? Porque você perdeu a sua felicidade, né? Você perdeu ali você cuidou sempre daquela relação, para ter aquela relação, para todo mundo falar, nossa, olha, ela tem um casamento, né? Mas você esqueceu do principal, da prioridade. Você entrou no distúrbio da prioridade que eu falei, né? Você começou a pensar no outro e na relação e esqueceu de você, que você é o principal. Então, coloquem como prioridade, se coloquem como prioridade nos relacionamentos, lembrando de toda a questão ética e respeito com o próximo, mas nós precisamos nos colocar como prioridade, né? Por quê? Porque se eu não sou feliz, eu não vou conseguir fazer o outro feliz. Então, a gente precisa primeiro cuidar do nosso jardim para que ele floresça e aí a gente consiga também, né, transbordar isso para o outro, né? A Cristiane, ó, eu achava que agradando as pessoas eu seria aceita. Exatamente isso. Às vezes as pessoas elas têm medo de serem rejeitadas, né? Eu não vou ser aceita na igreja ou no grupo porque, né, eu vou me separar. Então, isso é muito comum, o medo da rejeição. E é exatamente isso, é o medo da rejeição, é o medo do abandono. E a gente vai mantendo essas relações
situações de dependência emocional por conta desse medo, tá? Exatamente isso. Então, olha, a Cristiane, hoje eu faço faculdade, voltei a sonhar. Perfeito, né? E aí a Cristiane já tocou num ponto que é um ponto muito importante. Camila, mas como que eu faço para não ser dependente? Como que eu faço para sair dessa situação de dependência? É exatamente isso que a Cristiane falou. O que na sua vida te traz prazer? O que na sua vida te traz um propósito? Talvez seja o primeiro passo. Por quê? E isso, gente, sem plateia, tá? Sem plateia. O que na sua vida, você com você, te faz bem, tá? Eu não preciso de plateia, eu tô falando de você com você. Ah, eu gostaria de voltar a estudar. Ah, eu gostaria de fazer um curso de música. Ah, não sei, cada um tem alguma coisa que te faz bem, você com você, sem plateia. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a cultivar esses prazeres da sua vida, eu quero fazer faculdade porque eu quero me formar e eu quero atuar em tal área. Olha só, você começa a ter sonhos, né? Você começa a pensar em você, no seu bem-estar, na sua evolução, no seu crescimento. Então, o jogo, ele virou. Porque até então, você pensava nas expectativas do outro e a partir de agora, você começa a pensar em você, né? No que traz a sua realização profissional, pessoal, e acho que esse é o primeiro ponto de partida para a mudança, como a Cristiane colocou, né? Com o exemplo dela, que ela voltou a fazer faculdade e isso reacendeu os sonhos. Então, exatamente o que faz você feliz, ou o que faria você feliz, né? E voltar a ter esses sonhos sem plateia. Por que eu falo sem plateia? Porque às vezes a gente pode querer fazer alguma coisa para mostrar para o outro que eu estou fazendo alguma coisa. Então, por isso que eu falo sem plateia. Tem que ser alguma coisa que agrade você, né? Na sua essência, que realmente faça sentido para o seu bem-estar, né? Que faça sentido ali para a sua história, né? Em relação à sua felicidade, tá? Então, a escolha, ela vai depender de você. Às vezes você escolhe sair desse movimento, ou não, ou às vezes você escolhe ficar a vida inteira na dependência emocional. Isso é uma coisa que cabe a cada um de vocês, né? A cada um de nós. Então, eu posso viver uma vida de dependência emocional, colocando no outro a minha, né, a responsabilidade da minha felicidade, ou eu posso começar a olhar com isso, olhar para essas relações com mais cuidado. Lembrando que no começo eu falei que para todo dependente emocional tem um codependente, né? Que é aquela questão da criança que eu falei. Se eu tenho uma criança e eu faço tudo por ela, o que vai acontecer? Ela vai se desenvolver? Não. Ela vai ficando cada vez mais dependente. E eu vou fazendo tudo por ela e ela vai ficando mais dependente, eu vou fazendo tudo por ela e tudo bem, né? Então, para que ela vai precisar fazer, sendo que eu faço tudo por ela? Eu alimento essa dependência emocional. Então, para todo dependente tem uma codependência. Quando eu quebro esse ciclo de codependência, né? Ali o dependente, ele muitas vezes se vê numa situação que ele vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que fazer uma escolha, talvez uma escolha de mudança, né, em relação a esse padrão. Só que aí a escolha, ela requer coragem, como a Cristiane teve coragem de sair, né, de um relacionamento que já não fazia mais sentido para ela. Então, assim, não é fácil, né, gente? Não é fácil e eu não tô falando para vocês tomarem atitudes precipitadas, mas são coisas que vocês precisam parar para pensar. Você está vivendo para você ou você está vivendo para o outro? Você está vivendo para você ou você está vivendo para o outro porque você tem medo de ser rejeitado, de ser abandonado ou de ser julgado, tá? Então, pensa, reflete um pouquinho nisso, porque todas as nossas decisões, infelizmente, em algum momento a gente vai desagradar uma pessoa e às vezes é aquela pessoa que é importante para nós. Mas a nossa vida, infelizmente, é assim, sempre com muito respeito e com muita ética pelo outro, tá? E aí você escolhe qual dor que você quer sentir. Você quer sentir a dor de ver sua vida travada por anos e anos, ou você prefere, né,
ter a dor de talvez desagradar alguém e viver sua vida da maneira que você acha que você deve viver, da maneira mais feliz possível, tá? Infelizmente, a dor ela vem de uma forma ou de outra, né? Ou continuar travada com aquela vida infeliz, ou talvez desagradar uma sociedade ou uma outra pessoa, tá? Então, as causas, né, da dependência emocional, elas podem ser inúmeras, como eu falei. Às vezes a gente vai criando relações de dependência emocional, né, por coisas que aconteceram lá no passado, às vezes uma traição, ou às vezes um abandono. Quando eu era criança, eu fui negligenciada, ou eu fui abandonada. Ou também tem o outro lado, aquela criança que, como eu falei, aquela criança que é super protegida, que vive numa bolha, né? Ela fica dependente. Por quê? Porque ela vive ali na bolha, ela sempre tem a ajuda e o cuidado de alguém. Quando ela vai pro mundo, ela tem medo. Tá? Então são os dois extremos, e aí o que a gente tenta achar é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio. Nem a negligência, nem aquela criança que é abandonada, né? Nem aquela pessoa que é abandonada, e também nem o outro lado, né? Que é o excesso de cuidado, porque nem o pouco, nem o muito faz bem. A gente precisa ter o equilíbrio, tá? Mas é muito comum, né? Essa situação de dependência, ela vir aí de muitas vezes, né, uma pessoa que que teve um problema lá na infância, né, com o pai ou com a mãe, um abandono, ou perdeu algum ente querido, e aí acaba tendo essa dependência emocional, né? Ela quer sempre estar num relacionamento, ela tem medo da solidão, ela tem medo de ficar sozinha, então ela aceita o que chegar, qualquer coisa que chegar ela aceita, e às vezes não é o melhor para aquela pessoa, tá? Então, o Jorge colocou saúde e felicidade em primeiro lugar, né? Lucimar, boa noite, saudade, Lucimar também. Hoje nós estamos falando aqui de dependência emocional, a live vai ficar gravada. Se você não conseguiu assistir desde o começo, depois eu vou deixar gravada para vocês. Mas é um tema muito importante, parece que tá tão longe, né? Mas tá aqui, ó, do nosso lado, na nossa sociedade, no nosso meio de social, nós temos relações de dependência emocional e muitas vezes as pessoas elas não se dão conta nisso. Então, quando eu projeto no outro a responsabilidade de me fazer feliz, isso já me diz em relação a uma certa dependência emocional, tá? Então, ter, né, realmente esse olhar aí em relação, né, ao medo de ser rejeitado e a questão também da superproteção das crianças. E não que a gente não precisa proteger, nós precisamos proteger e dar segurança para as nossas crianças, mas colocar a criança numa bolha, quando ela começar a andar com as próprias pernas, ela vai ter medo, tá? Então, ter o ponto de equilíbrio para que a criança também consiga caminhar com as próprias pernas. E o outro lado também, como eu falei, né, negligenciar, abandonar uma criança também pode causar uma dependência emocional, porque ela vai ter medo também daquele abandono que ela viveu, ela tem medo de ser abandonado sempre, tá? Então, a Cristiane, é isso mesmo. Meus pais se separaram, eu era bebê, conheci meu pai com 18 anos e a vida toda eu carreguei a mágoa e a revolta que minha mãe tinha com meu pai. Nós carregamos, gente, nós carregamos, e às vezes a gente não para pensar nisso, né? Por que que às vezes eu projeto no meu relacionamento hoje coisas que aconteceram lá com os meus ancestrais, com o meu pai, com a minha mãe, né? São coisas que estão no nosso inconsciente, e às vezes a gente não entende que isso de hoje veio de lá, tá? Não que eles são culpados, não é isso, mas é uma história que de alguma forma afetou ali, ficou marcado na minha vida, e eu tento compensar isso, né? Então, olhar para sua história, né? Olhar o que aconteceu, muitas vezes pode trazer respostas em relação aí à dependência emocional, tá? Fazer a live mais tarde um bocadinho, vendo o Jornal Nacional, tenho pergunta. Então, pode perguntar aí, pessoal. Quem tem pergunta, pode perguntar.
a gente vem falando, né, da dependência emocional. E quem não conseguir fazer pergunta aqui, depois pode deixar lá no feed também as perguntas que eu vou respondendo para vocês, né? Mas me falem aí, você conhece alguém que tem dependência emocional, né? Que vive para o outro, que pensa no outro primeiro para depois pensar na própria felicidade? Isso é muito comum, né? E aí nós temos o medo de repetição, a gente tem medo de repetir padrões. Quais são os padrões mais comuns que nós temos medo? A rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitado, então eu faço, né? Eu tenho essa dependência, eu faço pro outro, porque se eu não fizer, ele vai me rejeitar. Eu tenho medo de ser abandonado, então eu faço pro outro, porque senão ele vai me abandonar. Eu tenho medo de ser traída, então eu faço pro outro, porque senão eu serei traída. Então, olha só, gente, isso são repetição de padrão. E aí fica, às vezes, uma vida inteira repetindo o padrão, vivendo pro outro por medo disso, né? Eu tenho medo da humilhação, eu tenho medo da manipulação. E aí eu vou fazendo esse movimento o tempo todo, muitas vezes sem perceber, tá? Então, alguns sinais, por exemplo, alguns sinais de pessoas que têm dependência emocional, elas não tomam as próprias decisões, elas jogam para o outro, né? Ela tem medo de tomar uma decisão e dar errado, né? E às vezes não tomar a decisão mais assertiva. Então, ela coloca para o outro tomar essa decisão por ela, tá? Ela também comete os extremos com facilidade e às vezes se coloca até em situações comprometedoras, porque tem esse medo, né? Esses extremos. Então, são pessoas que vão lá, né, para situações de extremos com uma certa facilidade. E elas são pessoas que não se dão bem com a solidão. Por quê? Porque tem medo do abandono, tem medo da rejeição, tem medo do julgamento. Então, essa questão da solidão com a pessoa que tem dependência emocional não dá muito certo. Ela morre de medo de ficar sozinha ali naquele movimento de solidão, né? Por isso que pessoas que têm uma certa dependência emocional, ela fica o tempo todo, sai de um relacionamento e vai pro outro. Ela não consegue ficar sozinha, porque ela não é feliz com ela. Ela não é feliz com ela. Então, ela fica o tempo todo procurando alguém para suprir aquela solidão, né? Para não ficar abandonada. É mais ou menos assim que acaba funcionando. Porque ela não encontra aquela felicidade nela, né? E aí, gente, infelizmente, às vezes a pessoa ela acaba entrando em relacionamentos, né, complicados. Por quê? Porque ela utilizou, às vezes, aquela pessoa ali, né, ela pegou aquela pessoa para ter um relacionamento, não movido muitas vezes por amor, mas aquele amor doentio, né? Aquele amor que não é leve, né? São relacionamentos tóxicos. Então, realmente, a gente precisa entender até que ponto que essa pessoa com dependência emocional, que fica o tempo todo procurando um parceiro, uma parceira que tem medo de solidão, né? Será que isso de fato não é uma dependência emocional? Porque primeiro ela precisa ser feliz com ela para poder também ser feliz com o outro, né? Ah lá, o Emerson, qual o tratamento para isso? Viver dessa forma não deve ser legal. Não é legal, não é legal, né? E aí, o que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar, né? Como que se faz um tratamento para dependência emocional? Primeira coisa é a consciência de um relacionamento, né, com dependência emocional. Porque se eu não tenho essa consciência de que eu vivo para o outro, de que eu tenho medo do abandono, então as minhas decisões são baseadas no outro e não em mim, então eu não consigo identificar. Então, acho que talvez essa primeira live ela possa trazer esse primeiro ponto aí. Você tem consciência que você é dependente emocionalmente? Gente, eu já conheci várias pessoas, vários casais, né, que têm a dependência, que se anulam, que perdem amizades, que vivem numa bolha porque tem essa dependência emocional. E aí, às vezes, essa outra pessoa, ela faz com que essa pessoa se torne cada vez mais dependente, porque para ela é muito bom, para ela é cômodo, que aí é o codependente. Então, se o codependente vai alimentando essa dependência, a pessoa ela vai ficando cada vez mais dependente. Ela anula a vida dela para poder fazer o outro feliz, né? E isso não é legal, tá? Então, a partir do momento em que eu tomo a consciência que eu vivo num relacionamento de dependência emocional, já é
um grande avanço. E a partir daí, talvez entre aquelas perguntas que eu falei lá no início. As suas escolhas, a partir do momento que você tomou consciência, as suas escolhas que você tem feito hoje, elas são baseadas na sua felicidade, no seu bem-estar, ou na felicidade, no bem-estar do outro, ou para suprir as expectativas do outro. Porque se você está fazendo pelo outro, talvez você possa começar a fazer por você. Tá? É fácil isso, gente, que eu tô falando? Não é fácil, mas eu posso começar num processo onde hoje eu tomo uma escolha, eu faço uma escolha, eu tomo uma decisão e aí acabo me beneficiando, tá? Pequenas ações, coisas simples, né? Então, eu gosto de caminhar e eu gosto de tomar um sorvete no shopping, um exemplo, mas eu não faço mais isso por conta dessa situação de dependência, porque eu só vou tomar um sorvete no shopping se eu for com a pessoa com quem eu tenho essa dependência. Começa a fazer essas pequenas mudanças, né? Essas mudanças que te dão prazer, essas mudanças que vão te beneficiar, né? E aí você vai fazendo, cada dia você vai trabalhando isso, começa a tomar decisões por você. Toda decisão que você for tomar, você vai falar, essa decisão que eu estou tomando é para me beneficiar dentro dos meus princípios éticos ou é para beneficiar o outro? Então, eu tomei a consciência da situação e aí eu vou começar a prestar atenção nas decisões que eu estou tomando diariamente. Porque às vezes essa pessoa ela tá tomando decisão e ela nem tá percebendo. Mas ficou tão automático, né? Ficou um círculo vicioso que ela acaba sempre beneficiando, sempre colocando isso no outro e não nela. Então, talvez é fazer esse movimento de retornar para você e entender se aquilo que você está fazendo, se aquelas decisões que você está tomando está sendo para o seu bem-estar ou você ainda continua repetindo os padrões com medo de ser abandonado e de não atender às expectativas do outro, tá? Talvez isso gere um desconforto no relacionamento, né, gente? Porque um relacionamento que veio de um movimento de dependência emocional, na hora que a pessoa fala, nossa, peraí, o que tá acontecendo? Às vezes pode gerar um desconforto. E aí eu vou além, né? Infelizmente, como eu falei, tem pessoas que carregam traumas ou carregam histórias na vida dela que faz com que ela seja dependente emocionalmente. Então, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Uma pessoa que não conheceu o seu pai, uma pessoa que não teve contato com o pai, e aí ela ficou naquela questão, naquela dependência, né? Do relacionamento, do parceiro, e muitas vezes ela entra num relacionamento e acaba depositando toda a expectativa e todo o medo do abandono que ela teve, talvez pelo pai, no parceiro. Então ela sempre vai fazendo esse movimento de dependência por medo também de ser abandonada, como foi abandonada lá na infância pelo pai. Então vocês percebam que a gente só vai repetindo o padrão. E às vezes, então, o Emerson falou, qual que é o tratamento? Então, para situações como esse exemplo que eu dei, eu preciso primeiro trabalhar esse meu medo do abandono, que não é de um relacionamento agora, é uma história lá do passado, é uma história com meu pai, né? E aí eu tive esse abandono e eu acabo repetindo isso nos meus relacionamentos atuais, tá? Então, a Cristiane, meu Deus, isso aconteceu comigo, exatamente. E muitas vezes nós não tomamos consciência disso, nós não tomamos. E aí a gente vai repetindo padrões, né? Sem saber, sem entender esse processo. Por quê? Porque de alguma forma isso afetou, mas a gente não parou para pensar. E a gente só vai se tornando cada vez mais dependente. Eu citei aqui a história do pai porque acho que fica muito fácil de entender, né? Essa questão do medo do abandono e eu projeto nos meus relacionamentos o que eu gostaria e eu vou fazendo da forma ali com que eu agrade o outro, com que eu agrade a sociedade, porque eu tenho medo do abandono que já aconteceu lá atrás, né? E aí, isso não é culpa sua, mas você precisa trabalhar esse sentimento de abandono que você teve, que talvez, né, a gente não, aqui eu não vou entrar em questões específicas, mas
cada um tem os seus motivos, a gente não sabe o motivo, né, de cada um, do pai de abandonar ou não o filho, mas enfim, mas talvez você precisa trabalhar dentro de você, né, essa questão desse seu sentimento de medo do abandono, para que você consiga caminhar, né, e ter aí uma vida mais tranquila, uma vida sem medo do julgamento do outro, tá? Então, bastante gente aí se identificando com o tema, né? Um tema tão importante e que muitas vezes a gente não ouve falar, né? E percebemos relacionamentos com uma certa dependência, e como eu falei, relacionamentos com uma dependência maior ou menor, e às vezes chegando até relacionamentos agressivos, onde o outro não aceita, né, com que a pessoa consiga ter a sua própria vida, porque ela precisa viver para o outro, tá, gente? São casos extremos, mas que a gente às vezes acaba vendo nas mídias, né, situações complicadas em relação a essa dependência emocional, tá? Então aí, só pra gente fechar, em relação à dica, né, voltar a ter prazer naquilo que você faz, que você gosta de fazer, sem plateia, né? E aí, a partir daí, você pode convidar as outras pessoas, quando você já estiver fazendo alguma coisa que você gosta e que te faz bem, você convida uma outra pessoa que você goste para fazer parte desse processo, né? Então, eu voltei a fazer aula de música, um exemplo. Então, isso está me fazendo bem, depois de um tempo eu vou chamar a pessoa que eu gosto para talvez me escutar, eu tocar para a pessoa, né? Então mas é uma coisa que já me faz feliz e que eu estou transbordando na vida daquela pessoa. Eu não dependo daquela pessoa para ser feliz. Eu já estou feliz com aquela ação que eu estou fazendo, com aquela mudança na minha vida, com alguma atividade que me dê prazer, e eu estou transbordando aquilo. É assim que nós conseguimos muitas vezes sair dessas relações de dependência emocional, né? Não é fácil, como eu falei, né? É um caminho longo, mas é o resgate da autoestima, né? É o resgate da nossa essência, é o resgate da nossa felicidade, o resgate do nosso ser, e a partir daí, né, a nossa independência emocional. Porque não dá para eu ficar ligado numa outra pessoa para ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu preciso me bastar, e eu vou somar com outras pessoas para que as outras pessoas também somem na minha vida. E aí, gente, vai transbordar, né? Vai transbordar. Por quê? Porque um vai complementando o outro. Agora, eu não posso colocar no outro a responsabilidade de me fazer feliz, tá? E aí, só lembrar também essa questão de como a nossa história, ela impacta na nossa vida aqui atual, né? Muitas vezes nós vivemos em relacionamentos de dependência emocional por coisas que aconteceram lá no passado, por medos que nós vivenciamos, né? Medos do julgamento, medos do abandono. Então, inconscientemente, a gente continua vivendo ali porque eu tenho aquele medo e eu preciso olhar para esse medo, eu preciso trabalhar esse medo dentro da minha vida, tá? Acho que é isso, né, gente? Vamos para 1 hora de live. Que legal, adorei o nosso tema, né? Eu venho, me coloquem sugestões lá no feed de temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, mas eu achei bacana a interação de vocês, gostei muito, e nos encontramos então na próxima terça. Já vamos finalizar aqui a nossa live, porque senão pode ser que daqui a pouco ela caia. Mas na próxima terça, essa semana só que foi na quarta, por conta do feriado, na próxima terça a gente se encontra, e eu gostaria de agradecer a participação de todos e a presença de todos. Obrigada, boa noite a todos, vocês que são maravilhosos e maravilhosos também, né? Tchau, tchau, beijinho, que bom que ajudou. Tchau, tchau.